Boa tarde a todos. Daremos agora início à 8ª sessão ordinária da 10ª legislatura da Câmara Jovem de Araras, no dia 1º de novembro de 2011, às 15 horas. Peço a todos que, em pé, saúdem o pavilhão nacional. Não havendo impugnação da ata da 7ª sessão ordinária, declaro a mesma aprovada. E agora solicito que a secretária faça a leitura do grande expediente. Indicação. Vereador Jovem Ângelo Spati Canassa, protocolo 21 de 2011. Construção de uma rampa de acesso para o uso de veículos até a entrada principal do PSF Jerônimo Ometo, Jardim Cândida. Senhora Presidente, é o que consta na pauta para leitura nesta sessão. Passaremos agora à palavra livre. Uso da palavra pelos vereadores jovens durante 10 minutos. Com a palavra, vereador Ângelo. Boa tarde a todos da banca, a todos os vereadores, senhores presentes. Eu só queria falar sobre o meu protocolo, que eu estou indicando ao senhor prefeito a construção de uma rampa no posto de saúde da família José Jerônimo Meto, do Cândida. Isso também pode ser ampliado para todos os postos, porque a ambulância chega lá e ela tem que subir em cima da calçada, parar quase em cima do banco e tem paralelepípedo. Então, para subir com a roda da maca, a pessoa não consegue nem ir até lá. E quando é um cadeirante, tem só uma depressão no chão que nem dá para ele subir, precisa de ajuda de alguém. Então, se não tiver ninguém perto, ele não consegue subir. É só isso. Obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, vereador Francisco. Boa tarde a todos da mesa, a todos os vereadores aqui presentes, todos que nos assistem. Eu vim fazer um convite a todos que no dia 8, às 8 da manhã, terá a 9ª Conferência Municipal dos Direitos do Direito das Crianças e do Adolescente. Vai ser uma coisa legal, vai discutir sobre vários assuntos e espero que alguém vá. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, essa presidente. Novamente, boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar falando um pouquinho da Conferência do Meio Ambiente, que foi realizada no mês de outubro ainda. E eu estive presente lá representando a Câmara Jovem. Foram 2 dias de debate, mas eu só pude estar presente em algumas horas por conta do período escolar. E eu queria comentar aqui 3 coisas que foram para o plano do município que eu acho muito relevante. A primeira é criar uma mini usina produtora de biodiesel com óleo de cozinha. Segundo os entendidos do assunto falaram, é um projeto que tem um custo baixo e um retorno muito alto, um retorno muito bom. Outra coisa é o projeto que o ex-vereador Jacovetti fez aqui na Câmara, que é sobre captação de água de chuva. Eles estão querendo ver se tem mesmo como implantar. E outro ponto comentado na conferência sobre cisternas em banheiros públicos. Eu queria deixar aqui meus parabéns para os funcionários públicos, que foi comemorado na última sexta-feira, o dia deles, feriado municipal. Inclusive, parabenizar a equipe de futebol da Câmara, que ficou em 2º lugar no campeonato de futebol deles. E também aos professores, que foi o dia deles e nós, mais do que qualquer outra classe da sociedade, temos que agradecer aos nossos professores. Falar também um pouquinho da Conferência da Juventude na etapa estadual agora. Nós já tivemos a municipal, a regional e agora a estadual. Se não me engano, nós temos 12 representantes da cidade de Araras, que vão, esse final de semana, para o Guarujá, estar representando as ideias que nós elegemos aqui em Araras. E, por último, eu gostaria apenas de lamentar o que tem acontecido mais uma vez com o Enem. Eu creio que aqui grande parte fez e grande parte dos alunos do Brasil dependem dessa prova
ou para estar entrando em alguma faculdade pública, ou para conseguir uma bolsa de estudos na faculdade que deseja. Então, eu lamento muito que uma prova da amplitude do Enem, que atinge mais de 5 milhões de pessoas que fazem, tenha dado mais uma vez errado. Eu acho que está na hora do Ministério da Educação, de quem for a competência, analisar. Tem condição de fazer uma prova desse nível? Se não tem, é melhor não fazer, porque todo mundo sabe que estudante em época de vestibular não dá para ficar perdendo o final de semana, né? Muito obrigada. Passaremos agora, então, à tribuna livre. Está inscrita a oradora doutora Raquel de Souza Lima Sarmento, que falará sobre o bullying. Por favor, vereador Francisco, o senhor acompanha a doutora Raquel? Senhora Raquel, a senhora fique à vontade, terá 10 minutos para discorrer sobre o assunto, e se algum vereador solicitar uma parte, a senhora, por favor, conceda. Ok. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar o meu boa tarde e o meu mais lídimo e profundo respeito aos vereadores aí que representam a classe adolescente e criança, né, de criança e adolescente. Senhoras presidente da mesa, me sinto honrada de ter jovens mulheres na luta e bastante aí avante na questão. Me sinto honrada e fico mais feliz ainda por ter vocês de representantes aí no início da situação. Eu gostaria apenas de fazer exortação aos senhores com relação à questão do bullying, que é tão presente e existente nas escolas hoje em dia. Eu sou presidente do Conselho da Criança e do Adolescente pela OAB. Eu represento essa pasta junto à OAB. E toda semana eu dou um apoio jurídico no Conselho Tutelar. Conversando com as conselheiras, nós, graças a Deus, até onde tem nos chegado aí o conhecimento, não há tantas vítimas de bullying que tenham efetuado a denúncia. Por quê? Porque geralmente as pessoas não sabem, né, os munícipes desconhecem que poderiam chegar até o Conselho Tutelar ou então até uma unidade do CREAS, né, onde nós sabemos que tem ali pessoas interessadas em auxiliar com atendimento, profissionais interessados em auxiliar com atendimento psicológico, ou então até mesmo assistente social, e ali fazer a denúncia. Infelizmente, a nossa cidade está desprovida desse tipo de informação. Mais uma coisa para os senhores terem uma ideia, eu tenho divulgado esse meu projeto, que é um projeto do Quebrando Silêncio, onde a gente procura conscientizar a família ararense dessas questões da violência tida não só dentro de casa, como também na escola. Mas as pessoas parecem que se fecham para essa situação. Já quando eu faço palestra para os munícipes, vamos dizer assim, da idade de vocês, eu percebo que vocês têm muita atenção, têm sede de saber a respeito da questão. E é por isso a minha proposta, então, é trabalhar diretamente com vocês. Já que os adultos, por muitas vezes, eles quedam inerte na situação, quem sabe eu trabalhando isso diretamente com vocês, vocês podem estar conscientizando mais os colegas de classe de vocês, ou então mesmo até outros colegas de outras escolas, para denunciarem. Eu tenho aqui uma lista de pessoas, de grandes astros, que foram vítimas de bullying e conseguiram superar isso. Esses nomes fazem parte da minha palestra. Eu gostaria de estar fazendo essa palestra junto com vocês, mas eu vou relatar algum deles. David Beckham, ele foi vítima de bullying, inclusive ele é um ávido defensor desse tema lá na Inglaterra. Presidente Bill Clinton foi uma grande vítima de bullying
lá nos Estados Unidos e conseguiu superar, dentre outros que eu posso estar relatando para os senhores. Especificamente, não existe crime de bullying. Existe um trabalho onde é realizado, onde se apura essas questões que podem ser levadas a efeito tanto na esfera criminal como na esfera civil, onde os responsáveis na esfera civil seriam os pais da criança ou do adolescente. E os agressores, os autores desse crime, bem como as vítimas, precisariam ter conhecimento disso, de que isso pode ser punido. Existe uma forma de se punir, mas os autores e as vítimas precisariam saber dessa forma de punição. E eu me coloco aí à disposição dos senhores para que juntos possamos enfrentar aí com bravura esse crime que tem devastado aos poucos os nossos jovens e tem, às vezes, procrastinado grandes e ilustres pessoas que poderiam ser. Eu agradeço, muito obrigada. Algum vereador jovem gostaria de fazer uma pergunta? Com a palavra, vereador Ângelo. Boa tarde, dona Raquel. Eu só queria saber como, por exemplo, os professores podem cuidar disso. Tipo, por exemplo, punição para os agressores. Não, isso aí é uma brincadeira de mau gosto e não cabe ao professor aplicar qualquer tipo de sanção, a não ser que, vejamos bem, a autoridade máxima dentro de uma sala de aula é o professor e a autoridade máxima do estabelecimento escolar é a diretora de escola. Se ela vislumbrar alguma situação onde ela possa punir ali dentro daquele átrio escolar, ótimo, mas essa questão tem que ser levada a efeito diretamente para o Conselho Tutelar ou para a Delegacia de Polícia, porque ali nós temos a Polícia Judiciária, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, que vai trabalhar na questão de aplicação de eventual sanção e até mesmo direcionamento, tanto do agressor como do vitimado, para os órgãos competentes para tratamento. Mas o professor, eu acho que é encarregá-lo, é colocar mais uma tarefa para ele, da qual ele não, eu entendo que não seria da lavra dele, entendeu? Ele pode detectar, relatando e ressaltando aqui também que muitos professores são tanto vítimas de bullying, como também autores da prática do crime. Eu tenho isso descrito num livro, inclusive. Situações que foram ventiladas. Então, eu acho, vereador, que fica mais um atributo contra o professor. Então, o professor ele tem que detectar, promover a denúncia e aí deixar os órgãos competentes cuidar disso. Ok? Com a palavra, vereador Francisco. Ok. Vereador Francisco, eu estou na presidência, já é o meu segundo ano de presidência, dentro da Comissão da Criança e do Adolescente. Especificamente, essa palestra, eu já realizei em pelo menos umas 6 instituições de ensino. Dentre elas, nenhuma da municipalidade ou então do Estado. Por falta de convite. Ou então, eu acho que os diretores não tinham conhecimento dessa iniciativa da OAB. A última que eu fiz foi na AEDA, mas eu não falei sobre o bullying, eu falei exatamente sobre os direitos inerentes à criança e ao adolescente perante o ECA, os direitos que os senhores têm. Mas dei uma faladinha também, alguma coisa do bullying. Nós estamos à disposição, só que, infelizmente, tem coisa boa e de graça, mas que, infelizmente, as pessoas não têm acesso. Eu não sei se é por falta de divulgação ou, enfim, mas, infelizmente, as pessoas não têm acesso. Então, eu sou filha de professora, filha de diretora de estabelecimento público. E minha mãe ficou sabendo dessa palestra porque ela ouviu alguém comentar.
mas ela mesmo não sabia de forma oficiosa. Com a palavra, a vereadora Ana Carolina. Só uma pergunta, né? Que nem minha mãe também é professora. E ela dá aula para segunda série. Então, isso acontece todo dia, né? Aí um fica xingando um lá, outro cá. E às vezes fica mesmo com dúvida do que fazer com esses alunos, né? Eu acho que seria uma boa, além de fazer uma coisa para a cidade inteira, incentivar as pessoas que ficam mais tempo com a gente, né? Que nesse caso são os professores. Então, acho que seria legal uma palestra para todos os professores, para eles terem pelo menos uma noção do que é um bullying, o que faz quando acontece isso. Ok. Vereadora, primeiro a gente precisa entender, fazer as pessoas entenderem o que é bullying. Bullying, se eu te chamar uma vez ou duas vamos colocar aí um apelido qualquer em ti, isso não caracteriza bullying. O bullying são repetidos xingamentos direcionados para uma pessoa através de um indivíduo ou um grupo. E esse xingamento, essa ofensa, ela tem que ser direcionada e por muitas vezes até única. Então a gente precisa diferenciar o que é chamar garoto bobo ou garoto quatro-olho. Garoto quatro-olho pela semana, pelo mês, por 15 dias e ele é conhecido como quatro-olho. Eu estou falando quatro-olho porque eu fui vítima de bullying de quatro-olho, entendeu? Então, eu sofri isso no ensino fundamental inteirinho. E é diferente de eu te chamar de criança boba, eventualmente. Acho essa sua ideia fundamental. E até proponho que isso seja inserido dentro dos HTPCs. Existe o HTPC. A minha proposta é essa. Com a palavra, vereadora Franciele. Boa tarde. Ao meu ver, não sei se estou errada, quem sofre o bullying, a gente dá mais atenção, assim. Só que quem pratica também sofreu alguma coisa. Como que a gente poderia ajudar ambas partes? Lembra que eu falei para vocês que quando nós detectamos a presença de bullying, o fato bullying entre os dois, entre autor e vítima, entre a vítima e o agressor, nós encaminhamos os dois para tratamento. Então, não é só a vítima que tem que ser zelada, que tem que ser cuidada, é o autor também. Que o massacre do Realengo, ele foi vítima de bullying. O Edmar de Taiúva, não sei se vocês se lembram, era um guri que ele entrou dentro da sala de aula e ele feriu 17, deixou gravemente ferido 5 e ao final ele se matou. O Edmar, ele era vítima de bullying por ser gordinho, né? E aí outros que eu tenho aqui com vocês que foram também. Então tem que tratar não só o agressor, não só a vítima, como o agressor. Às vezes esse agressor, ele sofre o bullying dentro de casa. E eu vou dar o exemplo para vocês de um astro. O astro pop, falecido Michael Jackson. Ele sofria o bullying porque o seu nariz era achatado pelo pai, né? E também nós temos a figura de um exemplo para vocês. E a minha menininha tem olho azul, mas essa teve que nascer com cabelo de bombril. É bullying dentro de casa. Então, às vezes, essa vítima nem começou com o bullying na escola, mas foi dentro de casa, o que existe bastante também. Com a palavra, a vereadora Marcele. Marcele, eu desconheço, mas por ignorância minha, talvez não, eu nunca procurei saber a faixa etária que é mais proeminente. Mas eu te falo os núcleos onde isso ocorre, tá? Onde é mais comum em clubes, né, associações recreativas e na escola. Isso é onde está mais presente. Mas por quê? Porque é o lugar que vocês mais ficam, né? Então, não vemos uma incidência maior nas residências, mas sim nesses dois lugares.
A faixa etária eu fico devendo. Posso trazer para a próxima, é interessante, vou acrescentar na minha palestra. Eu gostaria de saber, senhora Raquel, a palestra que a senhora faz nas escolas. Qual é o público-alvo? Seriam os alunos, os professores, os pais, a coordenação? Os três. Eu tenho uma palestra específica para alunos, porque eu tenho que falar de forma diferenciada com vocês, senão fica muito maçante. E eu tenho que prender a atenção de vocês. Eu tenho uma palestra direcionada aos professores, que é de uma forma mais técnica, onde eu aplico especificamente, eu demonstro especificamente as leis. Eu não vou ficar mostrando artigo para vocês, né? Não obstante ao fato de eu achar que vocês dariam ótimos defensores públicos. Mas também tenho uma palestra direcionada aos pais, que eu também trabalho a parte, aí eu misturo a parte mais lúdica, né, com a parte mais técnica. Então, eu tenho 3 direcionamentos e eu falo para essas 3 classes. É só pedir. Eu gostaria de saber também o que a gente, se presenciar algum caso de bullying, por exemplo, na escola, o que a gente deve fazer? Eu entendo que vocês têm não apenas uma medida, mas várias. A primeira, só que vocês têm que tomar cuidado, tá? Primeira, comunicar imediatamente e por escrito. Meus queridos, as palavras saem ao vento, as palavras escritas e protocoladas nunca. Então, façam um comunicado por escrito da situação e protocole junto à direção da escola. Porque, conforme o ECA, o estabelecimento escolar não pode se negar a comunicar à autoridade judicial a respeito de fatos que há dessa natureza dentro do estabelecimento. Protocolem. Se vocês não querem protocolar isso dentro da escola de vocês, vocês podem procurar fazer a denúncia de forma anônima no Conselho Tutelar 35420563. Pode falar com uma das conselheiras, ou então pode entrar em contato diretamente comigo, ou então me procure também lá na OAB, onde eu vou estar encaminhando vocês para os órgãos competentes. Ou pode ir a uma delegacia também, ou então pode falar diretamente com o Ministério Público. Então, tem vários locais que vocês podem ir, de fácil acesso. Okay? Sempre protocolado, nunca palavras ao vento, a não ser que vocês queiram fazer uma denúncia anônima. Aí a gente preserva bem isso. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Francisco. Vereador Francisco, eu fico com a segunda opção. Porque a criança ou adolescente vitimizado, ele começa a apresentar não apenas, ele começa a apresentar comportamento diverso. Então, a pessoa que está cuidando desse adolescente ou dessa criança tem que estar atenta para isso. Só que por que ela não está? Porque ela tem uma falta de informação enorme com relação a isso. Uma mãe ou um pai mais presente, ele vai identificar primeiramente que você está com estresse ou depressão. Se ele te levar no médico, ótimo. O médico detecta isso, ou então um psicólogo. Se não, ele está muito estressado, esse menino está com frescura. E às vezes, por falta de informação, acaba essa questão. Então, eu acredito que nós não temos tanta incidência por falta de informação. Tem pais, eu cheguei a perguntar, o senhor sabe o que é bullying? É quando o menino bate no outro? Totalmente desinformado, entendeu? A agressão física é resultante de algo que aconteceu há 2, 3 anos atrás até. Então, essa criança vem sofrendo bullying e esse pai só vai saber depois que deflagra uma agressão mais profunda. Então, eu acredito, vereador, que seja por falta de informação. Mais algum vereador gostaria de fazer? Com a palavra, vereador Francisco.
Francisco, por favor, eu já vou deixar os meus telefones com vocês, meu e-mail, podem me localizar também na sede da OAB, deixe recado lá com as meninas. Eu estou aqui à disposição. Eu não ganho nada para fazer essa palestra ela é fornecida de forma gratuita pela OAB, mas pela OAB também eu não ganho nada. É simplesmente um compromisso que eu tenho com o meu próximo, um compromisso com o povo. Então, por favor, pode me convidar. Eu faço questão de ir e compartilhar com vocês as questões em onde eu já estudei bastante sobre isso. Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer uma outra pergunta, doutora Raquel. O que é feito com esses jovens ou com essas crianças que sofrem ou fazem o bullying? Elas têm um acompanhamento com um psicólogo? Araras tem suporte para isso ou falta? Queria saber como que a cidade, se ela está realmente preparada para isso. Eu tenho conhecimento do CREAS. O CREAS é um trabalho muito bonito que está sendo realizado aqui em Araras. Inclusive, essa semana passada, eu atendi uma mãe, que elas me encaminharam, as assistentes sociais. Elas me encaminharam essa mãe para eu dar um atendimento jurídico para essa mãe. Sei que elas têm um trabalho muito bom com algumas psicólogas e assistentes sociais. Então, eu entendo que... Então, eu falo assim, atendimento munícipe, tá? Aqui no Conselho Tutelar, porque eu dou o atendimento jurídico e depois essa parte, eu saio um pouco da parte, a minha parte é mais jurídica, mas eu sei que as conselheiras fazem o encaminhamento, se necessário for, aos centros de atendimento, como o Bianchini. Eu sei que elas fazem o encaminhamento. Então, tem sim, tem tratamento sim, tem a Araras está aí, tem esse suporte, basta procurar. Nenhum mais vereador gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Raquel? Então, doutora Raquel, eu agradeço a presença da senhora aqui na tribuna da Câmara Jovem. Eu posso falar pela minha escola, que eu coloco o ângulo à disposição, se a senhora quiser. Meu filho fazer estuda uma lá, palestra. será um prazer. Coloco à disposição, pelo menos do ensino médio, que é o que eu posso, tenho mais assim para responder por ele. Então, acredito que os demais vereadores, se conversarem com os coordenadores, diretores de suas escolas, também farão o mesmo. Obrigada pela presença da senhora aqui. Sempre que quiser voltar, à disposição. Eu que agradeço. Eu consulto os vereadores e vereadoras se a gente pode suspender o intervalo regimental hoje. Os favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Bom, dando continuidade à sessão, passaremos à ordem do dia. Não há matéria para deliberação. Explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, não havendo mais nada, convido os vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 6 de dezembro de 2011, às 15 horas. Declaro encerrada a presente sessão.